Pessoal, então bom dia. Espero que vocês estejam muito bem. Espero que todo mundo esteja seguro. A pandemia está apertando esses dias, né? Cada dia um pouco mais perigoso. Tome muito cuidado, né? Bárbara, que está em Goiânia, cuidado, hein, Bárbara, que o negócio aí está mais feio do que nos outros lugares, tá? Pelo menos os outros coleguinhas estão em lugares um pouco mais longe de Goiânia. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Uai, Pessoal, prof, agora que eu cheguei em Goiânia, eu tava em Palmeiras, mas eu não saio não por conta da minha avó, né? ah, pois é, tem que tomar cuidado mesmo. Tomar cuidado dos idosos aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um assunto que é sobre metodologia de seleção. Na verdade, seria interessante a gente falar se ele em duas aulas, mas nós não temos duas aulas, né? Nós vamos ter aula hoje, dia 24, semana que vem já é prova, e hoje é a última aula da nossa disciplina, né? E aí, na outra semana, a gente faz a prova final e fechou a disciplina, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre metodologia de seleção. Eu vou falar assim, bem superficial, como funciona, né, uma metodologia de seleção. E depois nós vamos, aí sim, no melhoramento aplicado, a gente vai ter condição de aprofundar mais nessa parte, entender como que funciona para a gente fazer uma avaliação animal, no conjunto de animais. A princípio, nós vamos começar bem, bem tranquilinho aqui, só mesmo apresentando como funciona, tá? Também porque aqui envolve algumas equações matemáticas aqui, equações matriciais, com matrizes, que a gente não quer pegar no pé de vocês agora por isso não, tá bom? Bom, então já vou começar a apresentar aqui. Se alguém aparecer aí no meio do caminho, é, a gente autoriza ao longo da aula, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Todos já conseguem ter acesso à minha tela aí, já, né? Sim, senhor. Sim. Tranquilo. Então vamos lá, deixa eu pegar essa aqui que vai ser a aula de hoje. Bom, então nós vamos falar hoje de metodologia de seleção animal, né? Como a última aula que nós vamos ver, então, né, dessa parte de teoria animal, né? De teoria do melhoramento animal. Bom, é, tudo que nós vimos até hoje de melhoramento animal se resume nisso aí, ó, sumários de touros, né? Então aqui eu trouxe alguns sumários de touros aí, tá? Essas capas mudam conforme o ano, tá certo? Eu trouxe algumas capas mais emblemáticas, mais bonitas aí que a gente já teve, né? Então, essa aqui, por exemplo, são as capas da, da ABCZ, né? Junto com a Embrapa. A ABCZ, juntamente com a Embrapa, ela lança todo ano um sumário de touros, né? Então, por exemplo, a gente tem aí sumário de touros da raça Gir, sumário de touros da raça Guzerá, né? Sumário de touros de Nelore, né? Da raça holandesa, tá certo? E todo ano isso é lançado em forma de documentos lá na Embrapa. Isso aí é então, da parceria da ABCZ com a Embrapa, né? É, e é um programa, né? A Embrapa tem um programa que é o Programa de Melhoramento de Gado Zebuíno, né? Do Programa Nacional deles de Melhoramento de Gado Zebuíno, né? E também de gado taurino, no caso aí do holandês, tá certo? Mas ela é o único sumário de touro, já nós temos outras empresas, como a NCP, como a CFM, né? Tem várias outras empresas, Delta G, que são empresas também envolvidas com essa parte de produção de sumários de touros aí, tá? Bom, no sumário de touro, nós vamos ver algo que é muito interessante, que é o que a gente chama de PTA ou DEP, tá certo? Essa DEP, ela é muito importante porque, pessoal, peraí que eu vou ter que reiniciar um negócio aqui, só um minutinho. Vocês podem permanecer aí, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. No meu computador deu um pau aqui. Só um minuto. A gente já volta.
Estamos de volta, graças a Deus. Todos veem minha tela aí? Sim, senhor. Ótimo, então vamos voltar lá. Bom, então a gente falava então desse sumário de touros, né? Tinha acabado de falar aqui do sumário de touros, que nesse sumário de touros são várias empresas que estão relacionadas, né, a fazer esse sumário de touros aí. E daqui a pouquinho a gente vai ver a importância desse sumário de touros. Bom, e aí a gente falava sobre isso aí, PTA ou DEP, ou valor genético, tá certo? A PTA tem o nome de Predict Transmit Ability, e a DEP é conhecida como diferente. O que são esses dois negócios que às vezes a gente ouve falar tanto e não entende? Bom, PTA, tanto a PTA quanto a DEP, ela representa uma medida, como se eu pudesse dar uma nota genética para o indivíduo, tá certo? Pensando em todos os genes que aquele indivíduo possui ou que eu julgo que aquele indivíduo seja bom para diversas características. Na verdade, o que o sumário de touro faz é exatamente isso. O sumário de touro faz a avaliação conjunta de vários animais, e ao fazer essa avaliação conjunta de vários animais, ele estima, através de algumas metodologias de estimação, um valor genético para aquele indivíduo. Por que ele estima esse valor genético? Porque uma única coisa que eu posso fazer para comparar um touro com o outro, para dizer, olha, esse touro aqui, ele pode possivelmente ser melhor do que aquele touro lá, seria baseado nos genes que ele possui. Como não existe um método de eu ir lá e contar quais são os genes que ele possui, que genes são esses, porque nós estamos trabalhando na maioria dessas características, que são características produtivas, características, né, que tem regulada por muitos genes, né? Por exemplo, cada uma delas é regulada por, às vezes, 10, 20 genes aí, cada uma, e nós temos um rol de um monte de características, fica muito difícil eu conseguir ir lá e identificar, falar, esse touro aqui é melhor que aquele outro ali. Mas aí o que se faz? O que se faz é, a gente atribui como se fosse na forma de notas, mas ao invés de ser em forma de notas, a gente pega a produção daquele indivíduo, avalia ele, e a partir da produção dele, ou dos seus, né, parentes, filhos, por exemplo, né, poderia ser nessa avaliação os pais, por exemplo, também envolvidos, eu consigo dar uma nota que é o chamado esse valor genético para aquele indivíduo. Essa nota que eu dou para aquele indivíduo, esse valor genético que eu dou para aquele indivíduo, ela é única para aquele indivíduo, lógico, né? Ela vai ser única para cada um dos indivíduos, cada um vai ganhar uma nota, né? Cada um vai ter um valor genético, e esse valor genético, ele é atribuído ao indivíduo, mas o indivíduo, ele passa apenas a metade daqueles genes para os seus filhos. Então, quando você, né, quando o indivíduo vai acasalar para ele deixar um descendente, ele vai passar metade dos seus valores genéticos. A outra metade vem da mãe, por exemplo, no caso de um touro, né? Então, esse valor genético, essa metade desse valor genético é o que a gente chama de PTA, né? Que é a habilidade predita de transmissão. Por isso que é esse nome PTA aí, né? Significa, olha, aquele touro, ele pode passar aproximadamente X, né, do seu, né, de todos aqueles genes que você tem, daquele valor de genes que você tem, para, por exemplo, para a produção de leite, né? A DEP seria a mesma coisa. Seria a diferença que eu espero lá na progênie que ele seja melhor do que as outras vacas, né? Ou vamos falar assim, os filhos dos outros indivíduos que estão junto com eles. Tá? Isso é a PTA ou DEP. Então, entenda, de novo, o valor genético é aquele valor que eu atribuo ao animal quando eu comparo ele com demais indivíduos, para saber se aquele animal é um animal mais superior ou mais inferior do que um outro, né? A PTA é a metade desse valor genético. Porque, o ADEP, né? Ela é a metade desse valor genético, porque você pensa o seguinte: seria como se a gente passasse apenas a metade desses genes para os indivíduos, não é? Então, por isso que ela já é a metade, tá? Então, ela reflete o mérito genético do animal, né? E ela serve para comparar e classificar os animais. A gente precisa classificar esses animais, saber quem são os melhores, quem são os piores, tá certo? Nem sempre um animal
é melhor em tudo. Você vai ver aí, ó, quando vocês começarem a mexer nos sumários de touros, que às vezes tem os touros que são os melhores, por exemplo, para a produção de leite, mas quando você olha outro, por exemplo, pesa, desmama, ele não é o melhor, tá certo? Às vezes, para habilidade materna, ele não é o melhor. Então, a gente começa a entender que não existe um indivíduo melhor para tudo. Para você escolher um touro, vai depender do que você tem de objetivo lá na sua propriedade. Então, se na sua propriedade seu objetivo é, por exemplo, melhorar a fertilidade do plantel, você não tem que ir lá e procurar qual o melhor touro para produção de leite. Você tem que ir lá procurar quais são os melhores touros para melhor fertilidade do plantel. Tá certo? Dificilmente alguém é bom em tudo. Né? Não existe ninguém que é bom em tudo, aliás, né? Então, assim também acontece com os touros, ou mesmo com as vacas, né? Elas não são, ou eles não são os melhores em tudo. E aí, a PTA é exatamente uma classificação para te mostrar, né? Quais são os melhores para cada uma dessas características, para você fazer uma escolha melhor, para você classificar os indivíduos e fazer uma escolha melhor, tá? Lógico, essas comparações elas precisam ser feitas dentro de um mesmo grupo, que a gente chama de grupo de contemporâneos. Contemporâneo significa que o indivíduo nasceu no mesmo ano, por exemplo, tá certo? Na mesma estação, né? Essas comparações elas só podem ser feitas assim. Por que a gente escreve isso? Porque, por exemplo, se eu pegar hoje um sumário de touros 2021, não saiu ainda, né? 2020, que saiu até agora. Então, se eu pegar um sumário de touros de 2020, né? E pegar um sumário de touros 2010 e ficar comparando um com o outro, falar assim, olha, aqui em 2020 eu tenho um touro tal, mas lá em 2010 tem esse touro aqui que é muito melhor. Inclusive, tem touros que estão lá em 2010 que ainda está no sumário de 2020, tá? Preocupa não, nós temos 10 anos aí, mas os touros ficam muito tempo produzindo sêmen. Eu não posso fazer esse tipo de comparação, porque são touros de anos diferentes, né? Então, pouco eu posso comparar também touros de sumários diferentes. Falar, ó, esse touro aqui, lá no sumário lá da BCZ, ele é o melhor, mas aí tem um outro touro lá no sumário da Delta G, por exemplo, que não é tão bom assim. Né? Então, qual que eu vou comprar? Eu não posso fazer isso, porque eles foram avaliados de maneiras diferentes, com outros contemporâneos diferentes. Tá? Então, aqui, você está pequenininho de repente, não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu aumentar essa figura aqui para a gente ficar mais fácil vocês verem aí. A ideia é exatamente aumentar para vocês enxergarem um pouco melhor. Porque eu sei que vocês veem muito pequenininho, né? De repente não dá para vocês verem tão bem quanto eu quero que vocês vejam. Tá? Bom. Então, se vocês olharem bem aqui, ó, vamos lá. Esse aqui eu trouxe essa figura porque ela é muito emblemática, porque aqui figura um camarada que é um dos touros mais famosos no Giro Leiteiro, que é o touro Sansão, tá certo? Então, esse aqui é um sumário de touros. Aqui tem a produção de leite, significa que isso aqui é um sumário, essa página do sumário está descrevendo para vocês quais foram os melhores touros para produção de leite, tá certo? E aqui está a PTA, tá certo? Essa PTA aqui é a classificação dos animais. E aqui tem vários touros. Ó, pode olhar aqui, ó. Esse aqui é o Sansão, tem o Urano, tem o Jaguar, tem o Búzio, tem o Barbante. E aí vai, tá certo? Vários touros aqui, tá? Normalmente um sumário de touro desse aí tem 50 touros, 100 touros, tá certo? Então, para a produção de leite, o Sansão foi o melhor touro. A PTA dele, que é a metade do valor genético, foi de 643,9. Significa que o valor genético dele era de 1.287,8, mas como ele não passa esses 1.287,8 de mérito genético para a produção de leite para os seus filhos, ele passa só a metade, por isso que a gente pegou esse valor de metade de 643,9, tá certo? Então, note que ele é o melhor, em seguida vem o Urano com 527, depois vem o Jaguar, que é 511, tá vendo? Vem o Búzios, 487,5, ou seja, os sumários, eles são colocados lá na revista
Como assim, ó? Melhores touros para produção de leite. Aí eles vão lá e classificam os melhores para produção de leite. Aí na outra página, melhores touros para produção de gordura. Aí tem a página da produção de gordura. Aí melhores touros para produção de proteína. Aí tem os da produção de proteína. Eu peguei aqui os melhores touros para produção de leite para mostrar para vocês como é que funciona. Tá certo? Esquece esses negócios aqui, que isso aí nós vamos falar num outro momento. Por enquanto, nós vamos ficar só fixar isso aqui, ó. Associada à PTA, tem uma medida que é chamada de confiabilidade. Essa medida de confiabilidade, que vocês estão vendo aqui, ela marca para você o quanto eu posso confiar nessa medida de PTA. Quanto mais alta a confiabilidade, mais eu posso confiar nessa PTA. Significa que esse touro já foi testado várias vezes, com vários filhos, e todos os filhos, né, a junção de juntar toda a produção daqueles filhos, deram a esse touro esse valor de PTA por causa dessa, né, da quantidade de filhos que ele tem. Quanto maior a quantidade de filhos, maior vai ser a confiabilidade de um indivíduo, tá certo? E a gente considera uma confiabilidade ideal a partir de 0,7. Todo touro que tiver uma confiabilidade acima de 0,7, a gente chama ele de confiável. Note que aqui não tem nenhum touro abaixo de 0,7, tá vendo? Todos os touros aqui estão acima de 0,7, indicando que para essa característica, produção de leite, todos esses touros que vocês estão vendo aqui são extremamente confiáveis. Então, acima de 0,7 eu já posso confiar e dizer que esse touro ele é extremamente bom para a produção de leite. O que significa esse dos 643,9 quilos aqui? Significa que, em média, o touro Sansão aumentou nas filhas dele 643,9 quilos de leite a mais. Isso, lógico, na lactação total, né? Na lactação, né, durante aí os 10 meses aí. Então, ele aumentou 643,9 quilos a mais do que as outras filhas de outros touros. Tá certo? Isso é como você enxerga a PTA. Tá certo? Então, logicamente, se você for comprar um sêmen do Sansão, você vai ver que é um dos sêmen mais caros do mundo. Por que é tão caro o sêmen do Sansão? Aliás, primeiro que hoje está caro demais, porque ele morreu. Então, o Sansão morreu, acho que em 2012, 2013, eu acho, não sei, que ele morreu. E aí, agora só tem os sêmen congelados. E está acabando, né? Porque, tipo assim, tá à medida que vai vendendo, está acabando o sêmen dele. A última vez que eu tinha olhado, um sêmen do Sansão estava 11 mil reais. Não sei se está nesse preço ainda, tá? Então, lá vai acabando aos poucos aí, então cada vez... Mas antes, você comprava esse sêmen do Sansão aí por, sei lá, 500 reais, 600 reais, certo? Né? Com garantia com a garantia de incubação, tá? Ou seja, se perdesse, né, se na hora de inseminar a vaca não fosse inseminada, e você, né, ganharia outro sêmen para poder conseguir, né, que o indivíduo seja inseminado mesmo, tá? Então, pessoal, note aqui que essa confiabilidade ela só vai ser aumentada conforme o número de filhos. Dá para vocês observarem aqui que o Sansão, inclusive, é o que tem mais filhos. Por isso que a confiabilidade do sêmen dele é tão alta, tá certo? A confiabilidade ela é uma medida de 0 até 1, né? Ou de 0 até 100. Quanto mais próximo de 100, lógico, melhor. Significa que esse touro aqui tem uma confiabilidade de 95%. É uma confiabilidade alta, a gente já falou aqui. Acima de 0,7 já é excelente, tá certo? Então, aliás, eu falei que número de rebanhos, não, o número de filhos está aqui, ó, 117 filhos avaliados, né? Então, são 117 filhos avaliados. Dessas 117, 66 são filhas puras GIR, né? Tá certo? E esse D aqui é dizendo se tem sêmen central, se está disponível, para compra ou não. Beta-lactoglobulina e capa-caseína são dois marcadores genéticos para indicar, por exemplo, se os indivíduos possuem alta produção de leite com alta
proteína no leite. Capa-caseína, né? É um marcador genético para touros, né? Para alta produção de proteína no leite. E beta-lactoglobulina é uma outra, apesar de ser uma lactoglobulina, né? É uma proteína também que está juntas, né? A capa-caseína com a beta-lactoglobulina, acho que elas dão aí quase 90 e poucos por cento da produção total de proteína do leite, né? Então, quando o indivíduo é desse jeito, ó, ele é um indivíduo A grande, né? Na verdade, ele é A grande AA, né? A grande. Significa que ele é puro para capa-caseína e puro para beta-lactoglobulina. O indivíduo AB, aqui eu tenho uma ausência de dominância, tá, pessoal? Então, o indivíduo AB é o heterozigoto e o BB é o homozigoto, só que ele é um homozigoto para produção mais baixa de lactoglobulina, por exemplo, tá certo? Então, o ideal é o indivíduo ser A grande, né? AA, tá? Se ele é AA, produz alta produção de capa-caseína e alta produção de beta-lactoglobulina. São dois genes. Se ele é AB, ele é heterozigoto. Se ele é BB, ele produz, mas produz menos que o indivíduo AA, tá certo? Então, aqui eu tenho... Professor, Pode falar. e o NG lá embaixo que não tem a medida? Isso. Não sabe? Não tem marcador genético por ele ainda. Não foi encontrado. Certinho. Certinho? E o ND aqui não disponível, tá certo? Outra pergunta. No caso, você Ah, falou que o PTA, no PTA. caso, o do Sansão lá, é o que aumentou no rebanho, certo? Não, Que daqui a pouco nós vamos aumentou falar na melhor disso aí. estrutura. Ah, tá certo. Depois eu pergunto, então. Vai que você Daqui já a pouco nós vamos responde. falar melhor disso aí. Se não der para a gente falar tudo na aula de hoje, não tem problema não. A gente faz uma aula extra depois na sexta-feira, só para a gente falar, porque isso aqui é algo extremamente importante para nós no melhoramento. E para vocês também, porque quando vocês formarem, vocês vão se deparar com isso aí, ó. O somar de todos, vocês precisam escolher um touro. Tá certo? Por isso que a gente vai. Pode ficar tranquilo aqui. Se precisar de parar, a gente para, responde, não preocupa não. Não vai embora para casa com dúvida, não. Aqui eu tenho a PTA para produção de gordura, por exemplo. Então, o Sansão, curiosamente, ele é o melhor também para produção de gordura, tá? Esse touro era fenomenal. Olha para você ver, ele em média produzia 22 quilos a mais de gordura no rebanho do que os demais, né? Do que a média normal daquele rebanho, tá certo? Então, as filhas dele, isso não é em relação ao outro touro, não, tá certo? É no rebanho. Então, no rebanho, as filhas dele, né, que estavam em qualquer rebanho, por exemplo, em média produzia 22 quilos a mais de gordura do que a média do rebanho que as filhas estavam, tá certo? As filhas poderiam estar em vários rebanhos, por exemplo, né? Então, isso aqui para aquilo. E aqui é para porcentagem de gordura. Em média, ele aumentava em termos de porcentagem lá de 0,007% a mais na porcentagem. Vamos só lembrar aqui o seguinte: existe um confundimento aqui em termos de correlação. Vamos lá, para vocês lembrarem aqui. Se eu aumento a produção de leite, o que acontece com a produção de gordura? Ela aumenta? Sim ou não? Eu O que acho que vocês não. acham? O que acontece quando a gente aumenta muito a produção de leite? Prof. Asler já deve ter falado isso com vocês. Vocês já tiveram bovinocultura de corte, de leite? Eu não. Não. Mas o Wallace, ele vai falar para vocês o seguinte: quando você aumenta muito a produção de leite do animal, aumenta muito uma coisa que a gente chama de água no leite. Na verdade, quando uma vaca ela aumenta muito a produção de leite dela, ela aumenta a capacidade de mais água no leite. A proteína, ela aumenta? Aumenta, mas não aumenta na mesma proporção que do que a produção inteira. Consegui ser claro? Um exemplo, Não se uma vaca entendi. que produzia 30 litros de leite, por exemplo, passa a produzir 40 litros de leite, porque eu consegui fazer uma nutrição melhor para ela,
ela aumenta aí 10 quilos de leite, né? Vamos dizer aí que ela aumentou em torno aí de... O que significa 10 em... Ela aumentou aí 25% na produção de leite dela, né? Se ela aumentar 25% na produção de leite dela, não significa que ela vai aumentar os mesmos 25% na produção de gordura. Porque o que ela aumenta, na verdade, é o efeito de diluição. Ela aumenta mais água no leite. A gordura, ela não caminha da mesma forma, e nem a proteína, da mesma forma que a produção de leite. Ela não consegue ser aumentada na mesma proporção, tá certo? E aí, então, lógico, se você aumenta a produção de leite, correlacionadamente, aumenta-se a produção de gordura no leite. Mas a porcentagem, ela cai. Normalmente, ela cai. Por que ela cai? Porque elas não são aumentadas na mesma proporção. Então, a produção cai. Até nisso, o danado do Sansão é bom, porque normalmente, quando você aumenta a produção de leite, a tendência é de efeito negativo da PTA, mas ele ainda é positivo. Significa que as filhas dele ainda têm um aumento de porcentagem de proteína. Mesmo que está acontecendo o efeito de diluição, ele ainda consegue aumentar um pouco ainda a porcentagem de proteína no leite. Note que todos os coleguinhas dele foram negativos, ele foi um positivo. Então, esse não é porcentagem de gordura, não, professor? É de proteína, de proteína não, desculpa, de gordura. Mas a ideia é a mesma. Ah, entendi. A ideia é a mesma. Então, deixa eu só voltar aqui para a gente diminuir um pouquinho agora para vocês verem a porcentagem de gordura, de proteína. A porcentagem agora ficou um pequenininho, mas agora vocês vão conseguir enxergar melhor. Olha lá a porcentagem de proteína. Ele ainda é o melhor touro para poder porcentagem de proteína, tá vendo? Só que na porcentagem de proteína, ele é maior touro para ele, produção de proteína em quilos, né? Mas para porcentagem de proteína ele já é negativo, igual os colegas dele, tá vendo? Então ele já é negativo. Não então, tem pessoal, isso que chega perto dele, desses níveis? Do Sansão? É? Tem. Agora eu vou explicar para vocês por que tem. Essa classificação de touros aí é de 2012. Eu trouxe para te mostrar que esse touro era top. Hoje o filho dele é o melhor touro. Melhor do que ele. Certo? Ah, tá. Se você tá comparando aí, eu tô achando que ele é o top dos top, que ninguém nunca chegou nele. Ele foi top dos top enquanto ele era vivo. Entendi. Enquanto ele era vivo, ele foi top dos top. Ninguém desbancou de Sansão. Agora que ele já morreu, o filho dele tomou o lugar dele. Ele ainda está na avaliação, mas agora ele sempre vem em segundo lugar, o filho dele sempre vem em primeiro. Tá? Infelizmente, eu não separei aqui, porque senão ia ficar muito longa a aula, né? Mas depois vocês dão uma olhadinha, vocês procuram aí no... Só você digitar no Google aí, ó, Sumário de Touros, Raça Gir ABCZ, 2020. Você vai achar lá o sumário para você baixar aí, no PDF. Aí você vai chegar lá e você vai olhar a produção de leite agora, você vai ver que Sansão não é o primeiro mais, porque tem o filho dele que é o primeiro. Eu esqueci o nome do filho dele. Tá certo? Mas é muito legal de ver. Pessoal, para a gente entender um pouquinho mais sobre PTA. Então, você, ficou entendido aqui como é que funciona, então, o que é PTA, o que é confiabilidade, como que a gente mede isso. Ficou entendido, né? Ficou certinho. É preciso que vocês entendam o que é PTA, que ela é a metade do valor genético, o que é confiabilidade, que é o quanto eu posso confiar nessa medida. Inclusive, olha que interessante, olha aqui, ó, para esse touro aqui, ó, o Eliel, tá vendo? O Eliel, a confiabilidade dele foi de 0,64. Seria um touro que você, assim, não tem tanta confiabilidade nisso. Por que, olha só que interessante, por que a confiabilidade dele é baixa? Vamos ver o número de filhas que ele tem. 33 filhas apenas. Dessas 33, só 7 são GIR pura. Então, um número baixo desse dá confiabilidades baixas. Por que eu tenho que ficar sempre atento à confiabilidade muito baixa? Olha esse touro aqui, ó, confiabilidade 0,54, né, por exemplo. Por que eu tenho que ficar atento? Porque é o seguinte, quando a confiabilidade é baixa, indica que esses valores aqui de PTAs, eles podem aumentar ou diminuir, tá certo? Significa o seguinte, se você comprar um sêmen desse touro quando a confiabilidade é baixa,
Pode ser que você está pagando, às vezes, muito caro para aquele sêmen, aquele touro ainda está sendo avaliado. Quando essa confiabilidade dele subir lá para 0,70, 0,90, igual os outros, porque à medida que eles vão aumentando os filhos, as confiabilidades vão aumentando. De repente, esse touro nem vai figurar com os melhores aqui. Ele pode cair, às vezes, como, por exemplo, esse Eliel aí que estava em sexto lugar, ele pode cair lá para 20º, 30º lugar. E você foi escolher um dos melhores touros, achando, pagou caro e depois descobriu que ele caiu. Então, sempre comprar sêmen de touros quando a confiabilidade é maior do que 0,7, para evitar que esses valores possam diminuir, mas pode aumentar também, tá? Pode ser que deu sorte, né? Isso aqui é bom você apostar na bolsa de valores. Você compra um sêmen de um touro que é baixo, que a confiabilidade é baixa, aí em vez de diminuir, o trem aumenta. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer, né? Mas, se não quiser perder dinheiro, sempre compra sêmen de touros cuja confiabilidade seja acima de 0,7. Ok? Bom, para a gente entender um pouquinho o que é PTA, o que é DEP, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, produção de leite. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Por que às vezes a gente dá o nome de PTA e por que a gente dá o nome de DEP? Ninguém perguntou, eu estava esperando alguém perguntar e ninguém perguntou. Isso é porque a galera do gado de leite e do gado de corte, eles não se bicam, não, sabe? O pessoal não gosta muito de se unir, não. Aí a galera do leite falou que a metade do valor genético deles chama PTA, né? Predict Transmit Ability. A galera do gado de corte falou, ah, é? Então tá, a nossa vai chamar DEP, que é a diferença esperada na progênie. É a mesma coisa. Só que a galera do gado de leite chama de PTA, a galera do gado de corte chama de DEP. Aí o pessoal do suíno falou assim, vocês querem saber de uma coisa? A gente vai usar um outro nome. E aí o pessoal do suíno chama de EBV. Então, cada um tem seu nome, certo? Chama-se frescura, tá? Frescura de produtor rural, que podia ser uma coisa só, né? Mas, enfim, só para vocês entenderem. Mas é a mesma coisa, tá? PTA, DEP é a mesma coisa, tá certo? Então, exemplo, produção de leite. Se é produção de leite, é PTA, né? Porque a galera do leite gosta de PTA. Então, tem dois touros aqui, ó. Um touro, a PTA dele é de 500 quilos. Parece lá o touro lá do Sansão, né? O outro touro, a PTA é de 200 quilos. Aí eu pergunto, qual touro eu devo escolher? Touro A ou touro B? Vocês já, depois da aula que a gente acabou de falar, vocês vão entender que, lógico, quanto maior a PTA, melhor, beleza? O que significa escolher um touro A, então, em relação ao touro B? Se eu tinha dinheiro para comprar, por exemplo, o sêmen do touro A e do B, e eu escolhi o A. Por que o touro A vai ser melhor? Porque, olha só, o touro A, ele tem 500 quilos. O touro B, né, significa que ele aumenta. O touro A significa que ele aumenta 500 quilos, em média, né, na produção de leite das filhas dele, do rebanho que as filhas estão. E o touro B aumenta em torno de 200 quilos, em média, nas filhas dele, nos rebanhos que as filhas estão. A diferença entre os dois touros é de 300 quilos. Então, espera-se que a progênie, as filhas do touro A, produza pelo menos 300 quilos a mais de leite do que o touro B. Por isso que a gente sempre vai escolher um touro de maior PTA, tá certo? Só que os touros de maiores PTAs são também os touros cujos sêmen são extremamente caros. Então, são poucas as pessoas que apostam em touros muito caros. Quem aposta em touros muito caros? Camarada, por exemplo, que tem a ideia de... um exemplo, tá? O cara que mexe com transferência de embrião, tá certo? O camarada que tá envolvido mais em venda de tourinhos, né? Aí ele vai investir em touros de alto valor, né? Principalmente. Agora, aquele camarada que a função dele é aumentar a produção de leite dele, não vale a pena ele comprar touros tão caros, que é extremamente caro, né? Você tem aí touros muito bons, excelentes touros aí, aumentando boa produção de leite, com sêmen custando aí R$50, R$75, R$100. Por que você vai comprar um touro, um sêmen de um touro aí de 6 mil, de 11 mil?
tá certo? Sendo que você tem touros aí extremamente tops, né? Vamos falar assim, não vai estar entre os 10 melhores, mas está entre, por exemplo, os 25 melhores, às vezes ali, né? O top 25, que vai estar aí um sêmen no valor de R$ 100, tá certo? Mas a ideia é que esses filhos aqui vai aumentar 300 quilos a mais que o touro B. O que você precisa, então, de fazer para você entender se vale a pena ou não? Ora, você precisa fazer o seguinte, você está com a intenção de comprar sêmen. Tem um touro A lá que produz, por exemplo, 500 quilos. O outro touro B produz 200 quilos. Essa diferença de 300 quilos vai pagar o valor a mais que eu vou gastar no sêmen? Vai pagar? Se pagar, você paga. Você vai lá e compra. Se não pagar, você fica com esse de carro. Tá certo? A ideia é essa. Né? Então, a ideia é exatamente essa. E lembre-se o seguinte: nenhuma empresa de sêmen vende um sêmen, tá? Eles vendem a conjunto. Tem que comprar 10, 20, 30 sêmen de uma vez, certo? Aí você vai lá, quanto que custa um sêmen do Sansão? 11 mil. Qual que é a quantidade mínima vendida? 10. Sacou? Então fica muito caro. Uma outra coisa que a gente precisa entender é a acurácia ali, que é aquela medida de confiabilidade. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem um negócio aqui. Opa! Aqui está escrito confiabilidade, tá vendo? O pessoal do gado de leite adotou o nome confiabilidade. O pessoal do gado de corte adotou o nome de acurácia. Confiabilidade e acurácia, então, é a mesma coisa, tá? O que é esse negócio, essa palavra, então, diferente? De acurácia e precisão. Acurácia. O que significa acurácia, então? Essa confiabilidade. Então, quando você vê acurácia, entenda, acurácia ou confiabilidade. Né? Muita gente acha que ela é meio que parecido com precisão, e não é. Certo? Bom, então, ó, vou dar 2 exemplos aqui para vocês aqui de uma pessoa que está tentando atingir o alvo aqui, ó. Então, imagine que isso é um alvo, uma pessoa está tentando atingir o alvo, e as setas foram todas naquela região ali, tá certo? E esse outro aqui, ó, atingiu tudo ali, ó, naquele ponto. A pergunta é, qual dos dois foi mais preciso? O do lado, vamos chamar aqui do lado A e aqui do lado B. Qual foi mais preciso, o lado A ou o lado B? Lado B. O lado B foi mais preciso, parabéns. Note que todos os indivíduos, né, a distância onde eles atingiram o alvo foi tudo muito próximo. Eles não atingiram o centro do alvo, mas todas as setas estão muito mais precisas, tá certo? Agora, o lado A, ele não foi tão preciso assim. Né? Note que ele não foi tão preciso assim. Note que a distância entre as setas são longas. Então, se eu estiver trabalhando em termos de precisão, esse aqui é mais preciso, esse aqui é menos preciso. Agora, o que é a acurácia, a confiabilidade? É a chance de você acertar o centro do alvo. Se eu te perguntar qual dos dois atingiu o centro do alvo, aí foi o A. Né? O A atingiu mais o centro do alvo do que o B, né? Então, esse aqui é mais acurado. Ou seja, a acurácia tem a ver com quanto mais alta a acurácia de uma medida, no caso de uma PTA ou de uma DEP, mais eu posso garantir que aqueles valores que eu encontrei de PTA ou de DEP para o indivíduo é o valor verdadeiro. O valor verdadeiro de um indivíduo a gente nunca vai saber. Porque para eu saber o valor verdadeiro do indivíduo, eu tinha que ir lá e pegar cada um dos genes que ele tem, medir qual é o quanto aquele gene vai aumentar na produção de leite, e aí eu teria o valor verdadeiro. Isso eu não consigo, não existe nenhuma técnica genética capaz de fazer isso. Mas eu posso chegar perto. Esse chegar perto é a acurácia. Quanto mais perto eu tiver do valor real do indivíduo, mais acurado ele está. Quanto mais longe eu tiver, menos acurado ele está. Então, esse aqui vai ser a acurácia e o outro lá a precisão. Tá certo? Só para vocês entenderem o que é acurácia e o que é precisão. Tá? O ideal seria que fosse acurado e preciso ao mesmo tempo. Né? Isso nem sempre é possível, mas
a gente tentar sempre ser mais acurado e preciso o máximo que a gente conseguir. Então, quando a gente vê uma confiabilidade lá na avaliação, vamos lá, o touro A, se ele tiver 60 filhos, por exemplo, progênie é filho, né? Bem distribuídos no rebanho, e o touro B tiver 10 progênies, a gente diz que o touro A, né, ou a PTA do touro A, ou a DEP do touro A, deverá apresentar maior acurácia do que o touro B, porque ele tem muito mais filhos. Quanto mais filhos um touro tiver, mais certo é aquelas medidas que a gente tem, então mais acurado ou mais confiável é. Quanto menos filhos aquele touro tiver, menos acurado ele é e menos eu posso confiar. Por isso que quando você observar a confiabilidade de touros com mais filhos, você vai ver que a confiabilidade na acurácia é alta. Quando o touro tem poucos filhos, a acurácia dele é extremamente baixa. Tá entendido? A pergunta que fica é, professor, e como é que a gente acha esses valores genéticos, né? Ou essas DEPs, ou esses PTA? Como é que a gente encontra aquele valor lá? Aquele valor lá de 634, por exemplo, que o Sansão tem. Como é que a gente encontra isso? Bom, aí a gente vai usar informações, né, da produção, por exemplo, né? E a gente vai usar, por exemplo, informações, pode ser do indivíduo, no caso de produção de leite, não tem como usar a informação do indivíduo. O touro não produz leite, mas se foi, por exemplo, um peso a desmama, né? Um peso ao nascer, aí eu posso usar o próprio indivíduo, tá certo? Nós vamos usar informações da família, no caso aí dos touros, a gente utiliza, por exemplo, a informação das mães da mãe dele, né? Das mães, não, que só tem uma mãe, da mãe dele, das irmãs, das filhas, principalmente. Então, dos parentes ancestrais, né? Mães, pais, tios e avós, né? Dos colaterais, irmãos, irmãs e primos, né? Do pedigree, então, né? Esse aqui significa o pedigree. Quem é o pedigree, né? Quem foi a mãe, quem foi o pai, o avô, a avó, a gente usa todas essas informações, né? A progênie, que são as filhas, né? Então, a gente utiliza essa reunião de informações para a gente tentar ser mais acurado e mais preciso na avaliação genética animal. Quanto mais a gente conseguir ter de informações daquele indivíduo, da família dele, dos avós, dos tios, dos irmãos, das filhas, né? Daquele touro, por exemplo. Estou falando em touro, mas eu posso pensar também numa vaca, posso pensar, logicamente, numa fêmea de suíno, num macho de suíno, tá? Touro é só aqui uma ideia, mas pode ser qualquer indivíduo. Quanto mais informações eu tiver da família, mais informações que eu digo assim, gente, de produção da família deles, mais eu posso tentar atingir o valor genético do indivíduo e ser mais acurado, tá? Ah, professor, então quer dizer que a gente usa a informação de produção de leite, por exemplo, da avó dele, da mãe dele, das tias dele, das irmãs e das filhas, para a gente, né, testar se um touro é bom? Sim. Mas e se eu não tiver informação disso tudo? Bom, o que vai acontecer? Você vai conseguir encontrar um valor para ele, né? Um valor genético para ele, mas não vai ser tão acurado quanto aquele touro que tem todas essas informações. Por isso, quando a gente fala, né, que a coisa mais imprescindível de um zootecnista é registrar tudo. Registrar quem é o pai, registrar quem é a mãe, registrar qual foi a produção de leite da mãe, tá certo? Qual foi a produção de leite das irmãs, das avós, das filhas. Isso tudo é extremamente importante quando você quer fazer melhoramento genético, porque toda essa informação é utilizada, tá? Por isso que é muito importante. Um dos métodos que iniciou essa produção, essa ideia aí, foi o método de Tandem, tá? Esse método de Tandem, que foi o primeiro método que a gente começou, então, a estudar, né, o melhoramento, ele baseava o seguinte, olha, vou fazer seleção de indivíduos. Como é que a gente vai fazer, então? A ideia era o seguinte, vamos imaginar que eu quero aumentar a produção de leite do meu rebanho, né? Então, eu começava a selecionar touros, né, cujas filhas tinham maior produção de leite e selecionava as vacas de maior produção de leite. Aí, a ideia era o seguinte, eu quero atingir ali a média do meu rebanho, que as vacas atingem lá em torno de 40 litros de leite por dia. Então,
aliás, isso é errado de falar, porque a vaca não tem 40 litros de leite por dia, né? É o ideal falar em lactação, né? Total. Vamos falar assim, eu quero aumentar lá, quero que minhas vacas tenham pelo menos 5 mil quilos de leite por lactação, que esse é o ideal, né? Então, 5 mil litros de leite. Então, quando eu conseguisse atingir 5 mil litros de leite por lactação, ou 5 mil quilos de leite por lactação, aí eu escolheria outra característica para começar a fazer um novo melhoramento. Já atingi os 5 mil quilos de leite, pronto. Agora eu vou, por exemplo, eu quero aumentar, eu quero diminuir o peso ao nascimento, porque minhas vacas estão tendo peso ao nascimento muito alto, e né, os bezerros e os touros, né, e, desculpa, os bezerros estão tendo peso ao nascimento muito alto, está tendo muito problema de parto distóxico. Então eu quero diminuir. E aí, então, eu passava para outra característica. Quando eu atingisse aquele valor ideal daquela característica, aí eu mudava para outra característica. Esse foi o primeiro método de seleção que a gente tem, que é o método de tandem, tá certo? Que é, você faz a seleção de uma característica até atingir o nível que você deseja, e quando você atingir o nível que você deseja, você muda e passa a fazer seleção em outra característica, tá certo? Então, qual que é o problema que isso dá, né? Isso dá um monte de problema. Porque primeiro você supõe que as características vão permanecer constantes. Qual a garantia que tem que quando você atingir 5 mil litros de leite e você parar a seleção e mudar para outra característica, que ela vai manter os 5 mil litros de leite e não vai abaixar, por exemplo, né? Principalmente considerando que a gente sabe que tem correlação entre as características. Então, se houver correlação entre as características, se você estiver passando por uma característica que tem correlação negativa com a produção de leite, você começa a fazer seleção na outra característica, o que vai acontecer com a produção de leite? Vai cair, né? Vamos imaginar se o caboclo aqui fosse fazer seleção para a produção de ovos. Aí ele começa a fazer seleção para a produção de ovos, ele exclui todas as outras características e fala, vou fazer seleção agora só para a produção de ovos. Quero aumentar a produção de ovos das minhas poedeiras. Aí ele atinge o nível lá. Quero, por exemplo, 300 ovos por ano. Pronto, atingir 300 ovos por ano. A média da produção de leite, de produção de ovos das minhas poedeiras é de 300 ovos por ano. Aí, vou parar a seleção agora para a produção de ovos, vamos mudar. Agora nós vamos fazer seleção para aumentar o tamanho do ovo, porque o ovo está muito pequeno, né? Aí começa a fazer seleção para aumentar o tamanho do ovo. O que acontece com a produção de ovos? A gente já viu isso. Se aumenta o tamanho do ovo, a produção de ovos cai. Elas têm correlações negativas. Os mesmos genes que estão envolvidos na produção de ovos estão envolvidos também no tamanho do ovo. E eles são desfavoráveis. Aumentar a produção de ovos implica na diminuição do tamanho de ovo. Aumentar o tamanho de ovo implica na diminuição do tamanho da produção de ovos. O cara nunca ia atingir os níveis ideais. Então, esse era o grande problema do método de tandem. E esse método foi o primeiro método que se iniciou de melhoramento, mas depois ele caiu por terra, porque tinha um problema muito grande de você, né, não atingir os objetivos que você tinha interesse, né? Outro problema. Você está fazendo seleção para uma determinada característica hoje. E se muda depois, né? Se o mercado muda e não quer mais aquela característica? Vou dar um exemplo. No passado, fez muita seleção para suínos com baixo teor de gordura na carne. O chamado suíno light. Todo mundo já escutou essa história. Essa história saiu, o suíno light saiu de uma reunião, se eu não estou enganado, de tipo assim, era uma reunião de alunos com um professor acho que de economia rural, alguma coisa assim, e que a ideia era como aumentar o consumo de carne de suínos na população. Por que pensavam isso? Suínos é a maior, né, a carne mais consumida no mundo. No Brasil não é. Por que a carne mais consumida no mundo não é a carne mais consumida no Brasil? Como a gente pode aumentar? Porque a carne suína no Brasil era considerada a carne gordurosa. Então, como é que a gente faz, então? Vamos diminuir a gordura do suíno, que lindo. Aí diminuiu a gordura do suíno, né? O que aconteceu com o mercado hoje, em 2021? 2021, todo mundo querendo o quê? Carne saborosa, não é isso? Hoje, aquela ideia de carne fazer mal, né? Carne vermelha fazer mal, que era da década de 90, na década de 90 e anos 2000, era chique o camarada falar assim, não como carne vermelha, certo? Porque carne vermelha faz mal. Descobriu que isso é a maior mentira do planeta, e hoje, o que acontece?
Hoje todo mundo quer carne gourmetizada. Anos 2020, 2021, né? Que era a ideia do gourmet agora, não é isso? A carne tem que ter sabor. Aí volta-se a carne de lata, volta-se a carne suínos, né, cruzado com raças mais de maior sabor, que são raças nacionais, né? Ou pelo menos nacionalizadas, né? Como, por exemplo, raça Piau, né? Que tem muito mais gordura na carcaça, que tem muito mais sabor, que é gourmetizado, né? Assim, a ideia não é essa agora, o tal do gourmetizado, né? Então, galera, muda-se. O mercado, ele muda. E aí você começa a fazer seleção para uma determinada coisa, e aí o mercado muda, e o quê? Ferrou. Perdeu tudo que você fez na vida, tá? Então, esse método de Tandem caiu rapidamente por terra, tá? Vou falar só desse outro aqui, desse método de níveis independentes de eliminação. A gente continua na outra aula, tá? Aí a gente faz uma aula sexta-feira para a gente terminar isso. Então, esse método de níveis mínimos de eliminação, né, ou de níveis independentes de eliminação, ele veio a ideia, né? A ideia era tentar melhorar o método de Tandem. Porque o método de Tandem é considerado só uma característica. Aí a ideia dos caras foi, e se a gente conseguir melhorar duas características ao mesmo tempo? Né? Então, a gente estabelece níveis mínimos que aquelas características têm que ter, duas características, e aí eu faço seleção para eles. Então, a ideia era essa. Só que esse método ele faz um problema. Ele elimina, então, animais, né? Tão logo as características sejam medidas. Então, mediu a característica daquele animal, ele não atingiu o nível mínimo, pronto, ele já é eliminado, tá certo? E aí ele tinha problema quando os animais estavam em idades avançadas. Se você me diz, por exemplo, né, para animais de idades avançadas, você acabava fazendo. Aliás, o que acontece? Muitas vezes as características dependiam de você medir ao longo de um certo tempo. Vou dar um exemplo. Você precisa, por exemplo, encontrar galinhas melhores poedeiras. Então, nesse caso, você tinha que esperar pelo menos a produção de ovos de um ano inteiro, para aí sim você descobrir se aquela galinha era, por exemplo, excelente poedeira, e aí fazer a seleção dela. Só que aí ela já estava em idade avançada. A eclodibilidade, por exemplo, da galinha não era tão boa, né? E aí não nascia tantos pintinhos quanto era necessário. Se você, por exemplo, quisesse fazer a seleção aqui para vacas com maior longevidade, né? Vacas que ficam mais tempo no sistema de produção, né? Você só ia multiplicar, né, ou ter filhos dessas vacas, né, ou considerar que essas vacas eram muito boas, quando ela estivesse muito tempo longe. Então, esses eram os grandes problemas desses níveis mínimos de eliminação, ou níveis independentes de eliminação, né? Muitas vezes, eliminava-se excelentes indivíduos porque ele ainda não atingiu o nível necessário, né? Então, a ideia era exatamente aqui, ó, duas características. Vamos imaginar que eu tinha a característica B aqui, a característica A. Vamos colocar duas características hipotéticas aqui, por exemplo, né? Eu poderia imaginar aqui, sei lá, produção de leite e peso de desmama, né? Por exemplo, a ideia é de um indivíduo que tenha alta produção de leite e um peso de desmama grande, né? A ideia do indivíduo é que ele tem um peso ao nascer pequeno, mas que ele tem um alto peso de desmama, tanto no gado de leite quanto no gado de corte, tá certo? Bom, então, o que se fazia? Você pegava indivíduos, então, que eram os melhores para a produção de leite, que é o A, né, por exemplo, e pegava os indivíduos que eram os melhores para peso a desmama, que é o B. A ideia era, eu traço aqui um nível desejado para o A. Então, esse aqui é o nível desejado para o A. Esquece o B lá, tá? Todos os indivíduos que atingirem acima dessa linha do A vai ser selecionado. Tá certo? Então, essa aqui era a ideia. Então, todo mundo que atingiu aqui, ó, acima do A era selecionado. E aí eu ia fazer a mesma coisa com o B, só com o B aqui, ó, tá certo? O B na horizontal. Todos os indivíduos que atingissem essa linha aqui, ó, do B, seriam selecionados. Esses para trás aqui não seriam. Então, aqui você teria, então, a seleção de indivíduos que eram melhores para os níveis A e B ao mesmo tempo. Então, esses indivíduos que seriam selecionados, tá certo?
Então, traça-se um nível mínimo para o B, traça-se um nível mínimo para o A, esses aqui iam ser eliminados, esses aqui iam ser eliminados, e esses aqui seriam os que seriam selecionados. É assim que a gente faria, tá bom? Então, esse é o nível. Só que é um problema, né? Muitas vezes você pode ter um indivíduo aqui, por exemplo, que ele não é tão bom assim no B, mas ele é altamente bom no A. E esse cara acabava sendo eliminado. E hoje a gente sabe que um, um animal, para ele ser considerado um potencial melhorador, é aquele camarada que é mais equilibrado, né? O Sansão, ele era o top dos tops porque ele era extremamente equilibrado em termos. Só que o equilíbrio dele era muito superior aos outros. Mas ele era muito equilibrado, né? A maioria das características que ele tinha eram excelentes. Mas o Toro Sansão não era tão o 100% de tudo, né? Como os outros, o supra-sumo da coisa, o último biscoitinho do pacote. Porque ele tinha problema, se eu não estou enganado, para casco. Ele era muito bom para aumentar a produção de leite, produção de gordura, era excepcional, produção de proteína. Mas quando era, por exemplo, problema de cascos, né, problema de aprumos, ele não era um touro bom, não. Então, você só podia usar o touro Sansão em vacas que não tinha nenhum problema de apuro, de aprumo. Porque se ela tivesse problema de aprumo, podia nascer filhas com problemas. Tá certo? Então, você nunca vai ter um camarada 100%. E esse é o problema desse método, níveis de independência de eliminação. Certo? Então, esses aqui seriam os indivíduos que seriam selecionados, tá? A gente vai parar aqui no método índice de seleção, tá certo? Porque senão nós vamos ficar até meio-dia falando aqui, tá? Ou mais. Vamos parar aqui no método índice de seleção. E aí a gente termina na próxima aula sobre esses métodos aqui. Pode ser? Pode ser. Pode. A aula vai ficando cada vez, o melhoramento vai ficando cada vez mais interessante. No início é chato, né? No início é chato pra caramba, mas depois ele vai ficando legal, né? Eu tenho essa concepção. E no início ele é muito enjoado, muito assim, você faz os treinos, você não entende nada, mas depois reúne todas aquelas informações que a gente pegou lá no início e começa a formar, né, a ideia de como funciona o melhoramento. Tá certo? Pessoal, eu vou fazer a chamada aqui, né, rapidinho. A gente vai parar. E aí a gente marca uma aula extra para sexta-feira, só para a gente terminar esse assunto aí, antes da gente fazer a prova, tá? E aí não tem sabatina hoje, não. Sabatina só sexta, tá bom? Fechou. Hoje você só Ok, então, professor. Aí sexta-feira a gente faz uma sabatina tranquila, tá? Ok. Deixa eu só. Aliás, eu tô achando que eu vou liberar vocês. É só eu dar um print na tela aqui, rapidamente. Que eu já anoto quem veio. E pronto. Prontinho. Pessoal, então tá com print aqui. Vamos parar por aqui então. Na próxima aula a gente continua, tá? Beleza.